eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aprovou o início do processo de adesão do Brasil como país membro. Desde 2017, o país aguardava uma resposta para o pedido de entrada no grupo formado por 38 dos cerca de 200 países do mundo. Depois de uma série de concessões econômicas, entre elas a isenção tributária em 2020 para trigo e etanol norte-americanos, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu o apoio formal dos Estados Unidos para entrar na OCDE. Sabemos da enorme importância dos investimentos americanos em vários setores da economia brasileira. Convidamos os investidores a examinar atentamente a carteira de Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, e a conhecer melhor as oportunidades que o Brasil oferece em matéria de concessões e privatizações. O governo brasileiro continuará a colocar em marcha a sua ambiciosa agenda de reformas. Já fizemos a reforma da Previdência, que muitos consideravam impossível. O processo, no entanto, só avançou agora, mas ainda não há uma resposta final. Estima-se que ela só venha daqui 2 a 5 anos. Para ser aceito, o Brasil será avaliado pelas condições políticas, econômicas e sociais e será cobrado por ajustes e adequações legais. Ao todo, 251 requisitos são obrigatórios e o governo brasileiro, o Brasil, desde então, já cumpriu 103 desses 251 requisitos. Agora, o que o Brasil teve a autorização é para iniciar as negociações. Em linhas gerais, para convencer a OCDE a fazer parte desse clube dos ricos, ou seja, a convencer esses 38 países a aceitar o pedido feito em 2017 para fazer parte deste grupo. E aí, para isso, o Brasil precisa mostrar que está alinhado a alguns dos princípios basilares da OCDE, entre eles a preservação da liberdade individual, os valores da democracia, a proteção dos direitos humanos e o valor das economias, e também a promover o crescimento econômico sustentável, o comprometimento com o combate às mudanças climáticas, ao desmatamento e à perda da biodiversidade. São alguns dos pilares importantes e cruciais aos países que desejam fazer parte da OCDE, como é o caso do governo brasileiro. Mas quais são as vantagens para o Brasil entrar na OCDE? Quais são os impactos políticos, econômicos de todo esse processo? Para responder a todas essas perguntas, trouxemos para o Item Mais ele que vira e mexe está por aqui, mas assim, para trazer a gente tem que puxar para ele explicar para a gente tudo o que acontece na economia, mas daquele jeito soft, que só ele meu tem. Deus do céu. Olha, Olha o pinguinho aí do soft. não sei fazer. É assim? Não dá. Já. A Dani Lima que sabe fazer isso. Então pronto, vou mandar agora um áudio pra Dani pedindo como é o pingo do CNN Soft, porque ele é isso, ele tá no hard, no soft, no business e tá aqui no Item Mais. Fernando Nakagawa, é sempre tão bom te receber. Matando saudade. É bom estar aqui, Carol. É muito legal sempre. Você sabe onde eu sento, é só me chamar. E é sempre difícil a gente manter essa seriedade necessária, porque com o Naka é um bate-papo sempre alto astral. Mas, Naka, vamos lá, tirar dúvidas de OCDE. O que significam as letrinhas a gente já contou aqui no início do episódio, mas o que na prática significa o Brasil conseguir entrar na organização? É um movimento importante, tem muitos símbolos nessa história. É importante para um país como o Brasil porque a OCDE é um clube, de fato, uma instância, uma instituição que adota uma série de regras e parâmetros para várias coisas no momento em que você vai administrar um país. Normalmente a gente fala dos aspectos mais ligados à economia, a políticas anticorrupção, que são políticas super importantes, obviamente, e que tem um padrão estabelecido pela OCDE e que, ao aderir a esse grupo, você precisa seguir esses padrões. São padrões de governança, ou seja, das políticas mesmo, ou da maneira com que você vai avaliar o resultado dessa política, ou como você vai divulgar o resultado dessa política, como você vai divulgar o dinheiro que você gasta com as coisas. Então, por isso estar na OCDE é importante, porque a OCDE vai te dar literalmente réguas que eles, os países mais importantes do mundo, usam para medir e para estabelecer várias políticas. Então é importante quando a gente tem números que são comparáveis, por exemplo, aos da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, porque a gente consegue ver a real situação, por exemplo, de uma política de proteção ao meio ambiente, ou uma política educacional. Então,
ao estar lá dentro, você vai ter os mesmos mecanismos, as mesmas ferramentas. Isso é bom para os governos e para quem olha de fora também, porque consegue comparar o Brasil melhor com outros países. As questões políticas, principalmente política internacional, a gente vai tratar na segunda parte. Naka, eu quero focar contigo nas questões econômicas. Você traz aí essa sinalização. Brasil entrando na organização, na OCDE, ele sinaliza o que para o mercado? Que é um país onde o investidor pode entrar sem dor de cabeça? Essa é a mensagem? Essa é a grande mensagem, assim. O grande resumo dessa história é basicamente esse. Só que esse processo de adesão e de entrada, ele não costuma ser rápido. Então, as pessoas que eu ouvi sobre esse assunto acham que a adesão efetiva, formal do Brasil, deve acontecer num horizonte de 2, 4, 6 anos. Então, é por aí, de 2 a pelo menos uns 2 anos até mais de 5 é o horizonte. Porque o Brasil precisa ainda aderir a várias políticas, maneiras de se fazer política que a OCDE tem e que o Brasil ainda não tá. Só Por exemplo, vamos lá. Um exemplo clássico, assim, que todo mundo já ouviu falar. Existe uma prova global de avaliação de alunos, chama PISA. E o Brasil aderiu a essa avaliação, que é tipo um Enem do mundo todo, porque ele já estava em conversas lá com o pessoal da OCDE. Só que para ter essa possibilidade de avaliar os seus alunos adolescentes com um brasileiro, comparar com um canadense, comparar com um britânico, você precisa ajustar, por exemplo, um pouco da sua grade, você precisa aplicar a prova de uma mesma maneira. É esse tipo de ajuste que você precisa fazer no seu país. E, obviamente, quando a gente fala de mais de 200 regras, são muitos ajustes. O Brasil já se ajustou em mais de 100 tópicos desses mais de 200. Ainda faltam mais de 100 itens a serem ajustados. Por isso é um caminho que está sendo percorrido. As primeiras conversas, Carol, que entre o Brasil, autoridades brasileiras e o pessoal da OCDE, começaram ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, faz muito tempo. Então, o governo FHC deu os primeiros passos, indicou ali o interesse na OCDE, depois o governo de Luiz Inácio Lula da Silva avançou em alguns assuntos, começou a participar mais ativamente, o governo Dilma começou o processo de ajuste das nossas políticas de uma forma quase que voluntária ali para mostrar uma iniciativa. Eu, como repórter, eu lembro de eu estar na frente da OCDE com o então ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, discutindo ajustes de parâmetros brasileiros sobre contas públicas para seguir exatamente o modelo da OCDE. E o governo Temer demonstrou oficialmente o interesse em aderir. Então não é uma coisa deste governo, é um movimento que já tem mais de 2 décadas e que está sendo coroado agora com essa carta convite e que, se tudo der certo, o Brasil vai ser aceito pelos outros países em algum tempo. Há quem aponte essa entrada, inclusive essa negociação, como um catalisador para reformas estruturantes no Brasil. Você também vê dessa forma, Naka? Sim, porque esse é um bom argumento. Se o próximo presidente da República, seja ele Jair Bolsonaro ou qualquer outro candidato que esteja aí se colocando como pré-candidato, quiser avançar com 2 pautas, primeira, a adesão à OCDE e a segunda, o avanço das reformas, é uma ótima maneira de você tentar argumentar para o Congresso Nacional, olha, a gente precisa aprovar essa reforma tributária, por exemplo, para deixar o nosso sistema tributário mais próximo aos padrões da OCDE, porque eles exigem isso da gente. Um exemplo que foi muito citado por nós jornalistas nos últimos dias é um dos mercados que a OCDE sempre criticou no Brasil é o mercado de câmbio. No Brasil é muito difícil comprar moeda estrangeira. Você vai em países na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai em qualquer lugar, em qualquer farmácia, você troca moeda, você às vezes até consegue pagar em moeda estrangeira. No Brasil, não. No Brasil é muito difícil. Destravar esse mercado, por exemplo, é uma reforma, é micro-reforma, mas é uma reforma que a OCDE gostaria. Talvez não precisa ser exatamente como é na Inglaterra, não, mas alguma coisa precisa ser feita. Então, sim, esse namoro com a OCDE pode ser um bom argumento para que o Congresso aprove reformas para tentar modificar e modernizar as nossas leis. Naka, na prática, a gente consegue apontar benefícios da entrada de um país na OCDE? A gente consegue trazer, por exemplo, indicadores? O país que entrou na OCDE teve uma relevância em seu crescimento econômico da ordem de X? Isso é possível a gente fazer esse balanço? Não é possível. Isso é uma coisa super importante para quem está nos ouvindo, Carol, porque se, por exemplo, o Mercosul hoje discute a união com a União Europeia, né, um grande bloco comercial, e se isso começa a valer, hoje,
Amanhã é possível que você já vá a um supermercado e encontre, sei lá, um chocolate suíço mais barato ou uma massa italiana mais barata, porque os impostos vão ser reduzidos. Então tem uma implicação prática. Mas entrar na OCDE não gera uma implicação prática imediata. Nada vai mudar na nossa vida no dia seguinte a quando, se eventualmente a OCDE nos aceitar como país. O que vai mudar é a maneira com que as políticas são feitas no país. E isso sim pode gerar resultados, mas de médio e longo prazo. Então os resultados na vida prática demoram para aparecer, mas estar na OCDE nos dá a garantia de que as mudanças caminham na direção daquela que os países ricos, mais desenvolvidos, adotaram. E talvez, por causa disso, sejam as políticas corretas. Ninguém sabe se são as políticas certas ou não, porque há maneiras inúmeras de se fazer várias coisas, né, para enfrentar os problemas. Mas é a política que os países ricos do Ocidente, né, da Europa, dos Estados Unidos, o Japão, a Austrália, adotaram. E são países que são bem-sucedidos nas suas políticas. Então, essa é a segurança. Agora, do ponto de vista financeiro, do mercado financeiro, olhar um país que tem regras da OCDE dá alguma garantia para o investidor, por exemplo. Então, uma empresa pode olhar com um pouco mais de carinho, alguma coisa assim. Mas a implicação prática é difícil de perceber. O efeito é muito mais indireto. Exatamente. Fernando Nakagawa, conversando conosco, sempre didático, sempre explicando para a gente todo o contexto econômico das notícias do nosso dia a dia. Sempre muito bom te ter aqui, Naka. Volte sempre. É sempre um prazer estar aqui, Carol. Você sabe onde eu sento, é só me chamar. Me chama que eu vou. Obrigada, Naka. Um abraço. Obrigado. Além do Brasil, Argentina, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia também receberam sinal verde para o início do processo de análise para a entrada na OCDE. Mas afinal, como é que o Brasil chega a esta etapa do processo? É sobre essa questão que vamos falar agora com o nosso analista de internacional da CNN. Está todo dia aqui tirando as nossas dúvidas com relação às notícias internacionais e não vai ser diferente aqui no Item Mais. Lorival Santana, muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes, Carol. Lorival, e é sempre legal a gente olhar um pouquinho para trás para entender o presente. Vamos falar de OCDE, conhecido como Clube dos Países Ricos. Mas quando a gente olha ali a composição atual da organização, tem países não tão ricos assim. Quando e como, por que começou essa mudança na composição da OCDE? A OCDE ela segue práticas, né, de governança, de ambiente de negócios, de políticas econômicas, de questões regulatórias, de respeito aos índices, às estatísticas econômicas, a independência, né, das agências de um país que cuidam dessas questões, tanto regulatórias quanto estatísticas, para chegar a um tipo de prosperidade que seja inclusivo, quer dizer, que não seja uma prosperidade do tipo daquela que é gerada pelas commodities, pelo petróleo, pelos minérios apenas, mas que haja um desenvolvimento realmente do país. Nesse sentido, eu diria que hoje a OCDE é o clube dos países avançados e daqueles que estão adotando práticas para se tornarem avançados. Então, aqui na América Latina, por exemplo, a gente tem um Chile, que é um modelo, né, de país que tem adotado essas práticas. Pode ser que algumas delas se revertam agora com a chegada ao poder da esquerda, né, com o Gabriel Boric. A Colômbia é um país também que tem uma economia bastante organizada, um banco central independente há muito tempo e que tem problemas econômicos e sociais, mas segue um caminho de ortodoxia econômica, de liberalismo há bastante tempo e procura reforçar isso. A Costa Rica tem sido há muitos anos um modelo de prosperidade e desenvolvimento para toda a América Latina. O México estava nesse caminho também, né, ao longo de décadas esteve nesse caminho e agora está retrocedendo com o presidente Andrés Manuel López Obrador. Então, é nesse sentido que Brasil e também a Argentina e Peru, também o Peru, aliás, é um país que também tem seguido esse caminho e que pode agora reverter também com o Pedro Castillo, né? Mas a Argentina eu não vejo nesse caminho, né? Claro que a inscrição, digamos assim, foi feita pelo presidente anterior, Maurício Macri, que tinha essa visão econômica e agora quase que por inércia chegou o momento em que a OCDE tomou a decisão de aceitar essas inscrições, digamos assim, e a Argentina entrou nesse bolo num momento em que tem um governo
governo que não acredita nesses pressupostos, Carol. Como você enumera, Lorival, há uma série de requisitos para a entrada de um país na OCDE, que vão por questões ambientais, questões de até proteção aos direitos humanos, proteção à democracia. Dessa lista de requisitos exigidos pela organização, o Brasil pode ter alguma dificuldade? As dificuldades hoje do Brasil são na questão tributária, né? O Brasil precisa de uma reforma tributária. Ele acaba de aprovar uma lei cambial, que foi importante, mas é preciso, por exemplo, cumprir a promessa de ir reduzindo o IOF, que é altíssimo, né? 6,38% IOF sobre operações financeiras internacionais. Toda a questão da movimentação de capitais exige regras que favorecem o investimento externo para que, quando aquela empresa que está investindo aqui quiser enviar os seus lucros, possa enviar sem preocupações, enfim, essa questão da liberdade econômica. Esse é um ponto. Outro ponto é a questão ambiental. O Brasil submeteu à OCDE mais de 30 requisitos técnicos, instrumentos técnicos que têm a ver com a questão da proteção ambiental. O Brasil tem feito progressos nessa questão. Você se lembra da Lei de Destinação de Resíduos Sólidos, que é muito importante para o meio ambiente, e agora, recentemente, a Lei do Saneamento. O Brasil está muito atrasado nessas questões, né? Houve muita resistência para uma aprovação de investimentos privados em saneamento que vão então destravar o tratamento da água e do esgoto, esperamos nós. Tudo isso tem que vir acompanhado de uma sólida regulação para que empresas não se aproveitem, não criem monopólios, não cobrem excessivamente das pessoas e apenas os mais ricos consigam ter acesso a esses serviços. De novo, a inclusão social é um pressuposto de todas essas regras. E, por fim, existem questões mais específicas, mais técnicas de setores econômicos que também precisam mudar. Em termos numéricos, são 251 instrumentos técnicos, dos quais já foi reconhecido o cumprimento pelo Brasil de 103 e o Brasil submeteu mais 50. É o país mais avançado dos 6 países que vão agora iniciar o processo de adesão. Entrar na OCDE vai garantir ao Brasil uma negociação de igual para igual com os demais membros? Vai garantir ao Brasil participar da elaboração das regras das boas práticas em todas as esferas da economia e que, como você disse, acabam se espraiando também para questões de democracia, questões ambientais, questões de direitos humanos, questões sociais, nesse conjunto de conceitos que hoje se chama de ESG, essa governança que é ambiental e social também. Hoje, a OCDE ela tem 300 instâncias de discussões, o Brasil participa de 40 delas como ouvinte, digamos assim, né? O Brasil está, desde os anos 90, participando da OCDE, mas não como membro pleno. Ao se tornar um membro pleno, ele passa a tomar decisões que são por consenso, hoje são 38 membros, se os 6 entrarem, serão então 44 membros, né? Eu acho que a Argentina vai demorar muito para entrar, o Brasil está mais na frente nesse processo, mas depende também do resultado das eleições no final desse ano, né? Existem concorrentes como o PT, o ex-presidente Lula, que não acreditam nessas regras, né? Falou em voltar atrás na reforma trabalhista, nas privatizações, tudo isso é contra os pressupostos da OCDE. Mas se o Brasil se tornar um membro pleno, aí ele poderá então participar dessas decisões e isso dá poder para um país, sim, decidir o que são boas práticas, né, para o mundo, como um modelo de práticas econômicas. Você traz a informação para a gente, Lorival, que o Brasil ele chega nessa negociação, nesse processo de tentativa de entrada na OCDE, numa posição favorável em relação aos demais países que também buscam uma vaga na organização. Temos uma estimativa de tempo, que essa resposta final seja dada entre 2 e 5 anos. Como vai se dando as próximas etapas? Como elas acontecem? À medida em que avançamos em determinado desafio, em determinado requisito, o Brasil pula uma fase nas negociações? A OCDE agora ela vai definir um roteiro individual, personalizado para cada um desses 6 países, né? Brasil, Argentina, Peru, Romênia, Croácia e Bulgária. E aí cada país então terá de seguir esse roteiro. E o tempo que vai demorar depende da capacidade desse país de ir ticando, né? De ir atendendo a cada um desses instrumentos, que no caso do Brasil, hoje faltam 148, mas pode ser que 50 sejam aceitos
aceitos, aí cai para 118, né? É uma longa trajetória ainda. O Otaviano Canuto, que foi vice-presidente do Banco Mundial, conversou com o podcast que eu apresento, CNN Mundo, e ele contou que em 2011 teve uma reunião em que ele, representando o Banco Mundial com a OCDE, em que eles estavam discutindo a entrada da Rússia. Isso foi em 2011. A Rússia, desde então, só se distanciou da OCDE, de maneira que depende muito de como o país se desenvolve, o Congresso, tudo que é feito para chegar lá. Em 2013, ele como secretário, Otaviano Canuto, como secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, também teve uma reunião na OCDE, quando o Chile estava começando o processo de entrada e de fato entrou. E aí disseram para ele, nós queremos mesmo é o Brasil. Olha, e aqui estamos nós na busca por essa vaga. Lorival Santana. Para a gente encerrar, pelo que eu pude concluir aqui do nosso bate-papo, há inúmeras vantagens no ingresso do Brasil na organização. Você aponta alguma desvantagem? Da forma como eu vejo a economia e os pressupostos da prosperidade e da inclusão social, eu só vejo vantagens. Porque o selo da OCDE, na verdade, é só a culminação de um processo de organização de um país. Quer dizer, esses passos são importantes em si mesmos para que o país se torne próspero e justo também. Agora, esse selo ele é importante porque muitos grandes fundos de investimentos têm como regra aplicar a quase totalidade dos seus recursos em países que sejam da OCDE. Também os países se tornam mais confortáveis em fazer comércio com a OCDE, com países da OCDE e investir porque sabem que ali estão sendo cumpridas as regras de governança. Se o país não estiver mentindo, porque ele também pode fingir que está cumprindo, que seria péssimo esse tipo de malandragem se o Brasil seguisse esse caminho que alguns países já seguiram também. Do ponto de vista geopolítico, dá de fato ao Brasil um reconhecimento que ele ainda não merece, ele ainda precisa conquistar, de que ele preserva o meio ambiente, de que ele adota medidas severas contra a corrupção e de que ele está aberto para a iniciativa privada, para os negócios, para os investimentos. O Brasil ainda não chegou lá. Ele está caminhando nessa direção e, dependendo do que acontecer em novembro deste ano, ele poderá continuar caminhando, poderá caminhar mais rápido ou poderá voltar atrás também. E vamos acompanhar sempre com a ajuda de Lorival Santana esse caminhar do Brasil. Obrigada, Lorival, sempre. Como sempre, um prazer, Carol. Um grande abraço. E assim encerramos este episódio do Item Mais. Amanhã estamos de volta. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Duan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.